Um dos mistérios mais antigos da humanidade, quem sabe, pode estar perto de ser resolvido. Lá no leste da Turquia, uma descoberta recente botou fogo de novo no debate global sobre a Arca de Noé. Então, vamos mergulhar fundo nessa história para entender o que está acontecendo. A nossa história começa aqui, no leste da Turquia, num lugar conhecido como Formação de Durupinar. Décadas atrás, um fazendeiro da região notou esse formato bem esquisito na paisagem. Hoje, essa anomalia geológica está no centro de uma investigação que pode, quem sabe, reescrever a história. E é aqui que a tecnologia moderna encontra uma lenda milenar. Usando um radar que consegue ver debaixo da terra, as equipes estão mapeando o que está escondido. E olha, os resultados são impressionantes. Uma forma de barco com 3 camadas diferentes, exatamente como a arca é descrita lá em Gênesis. E mais, amostras do solo sugerem que tem matéria orgânica e até madeira se decompondo ali. Pensa bem, o formato bate, a estrutura interna bate, o material parece bater. Tudo isso leva a gente para uma pergunta que é simplesmente inevitável. Depois de séculos e séculos de busca, será que os arqueólogos finalmente encontraram a Arca de Noé? Mas calma lá. Para entender a importância do que pode estar enterrado na Turquia, a gente precisa primeiro dar uma olhada no projeto original. A história do dilúvio em Gênesis é a fonte que alimenta essa busca há milênios. A história em si é épica. Um homem, Noé, recebe um aviso divino sobre um dilúvio que vai limpar o mundo. Ele ganha a tarefa quase impossível de construir um barco gigantesco para salvar a família dele e casais de todos os animais. É uma história de destruição, mas também de sobrevivência e de um novo começo. E no meio dessa saga toda, tem um detalhezinho que se destaca, a pomba, que é enviada para procurar terra firme, mas volta sem encontrar nada. Esse momento, que parece pequeno, vai se tornar uma pista crucial na nossa investigação. Guarda essa informação. E isso nos leva a uma virada na história. Porque, embora o relato de Noé seja super famoso, a pergunta que os historiadores fazem é: será que ele é original? Ou será que as raízes dele são muito, mas muito mais antigas do que a gente imagina? Para encontrar as origens, a nossa jornada nos leva bem para trás no tempo, lá para as terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, o berço de algumas das primeiras civilizações do mundo. Em tábuas de argila antigas, a gente encontra épicos como Atrahasis e a Epopeia de Gilgamesh. E neles um herói chamado Utnapishtim é avisado por um deus sobre um dilúvio que vai destruir a humanidade. E ele recebe a tarefa de construir um barco para sobreviver. Soa familiar? Lembra daquela pombinha da história de Noé? Então, olha só essa comparação. Na Epopeia de Gilgamesh, escrita há mais de 1000 anos antes, o herói Utnapishtim também solta uma pomba que não encontrou lugar para pousar e retornou. As palavras são quase idênticas. É de arrepiar. E a conexão vai muito além da pomba. Se a gente olhar a estrutura, é a mesma história. Um aviso divino, a construção de um barco, a sobrevivência da família e dos animais e o pouso seguro numa montanha. Os pontos centrais são iguaizinhos. Agora, talvez a prova mais forte venha da própria linguagem. Em Gênesis, a palavra hebraica para o piche que sela a arca é kofer. No conto mesopotâmico bem mais antigo, a palavra acadiana para o mesmo selante é cupro. Os linguistas concordam. Kofer é simplesmente a versão hebraica de cupro. É como uma impressão digital linguística que conecta as duas histórias diretamente. Bom, a evidência é bem clara, né? Mas isso levanta uma outra questão. Como é que uma história lá da Mesopotâmia antiga foi parar nas mãos dos escritores do texto bíblico? A resposta está no momento chave da história judaica. A linha do tempo deixa tudo bem claro. A história do dilúvio da Mesopotâmia, como a de Atrahasis, já tinha mais de 1000 anos, quando lá no século 6 a.C., o povo hebreu foi exilado na Babilônia. Foi lá, imersos na cultura mesopotâmica, que eles conheceram essas histórias antigas e depois escreveram a sua própria versão em Gênesis. Hoje em dia, existe um consenso bem forte no mundo acadêmico sobre isso. Os historiadores concordam que o modelo, o arquétipo da história do dilúvio, nasceu na Mesopotâmia muito antes de ser recontado na Bíblia. Mas é super importante a gente entender uma coisa: isso não era visto como plágio. No mundo antigo, as histórias eram compartilhadas e adaptadas livremente. As culturas pegavam contos que já existiam e davam uma nova roupagem para se encaixar na sua própria teologia, na sua visão de mundo. Eles tornavam a história deles. Então, se a história não é original, o que faz ela ser tão poderosa e durar tanto tempo? A resposta está no jeito como a versão de Gênesis transformou a narrativa. Ela não era mais só sobre sobreviver, era sobre uma promessa.
A narrativa bíblica pegou um conto sobre deuses bravos e colocou nele um propósito moral. O dilúvio não é o fim, mas o começo de uma nova aliança, uma promessa divina de nunca mais destruir o mundo com água. O foco muda da catástrofe para redenção. E dessa aliança surgiu uma coisa bem notável: um código moral universal. Conhecidas como as 7 leis de Noé, elas não são para uma nação específica, mas para toda a humanidade, que seria descendente dos sobreviventes da arca. Elas formam a base para uma sociedade justa. O poder dessas leis está na simplicidade e na universalidade delas. Elas proíbem assassinato, roubo, idolatria e exigem que se estabeleçam tribunais justos. Como Noé é o ancestral comum de todos depois do dilúvio, essas regras são vistas como a herança moral de toda a humanidade. E essa ideia tem um poder que dura até hoje. Filósofos e especialistas em direito internacional olham para essas leis antigas não só como um texto religioso, mas como um possível modelo para a ética global, uma base moral que poderia unir culturas diferentes. Isso tudo nos traz de volta a formação de Durupinar. A busca pela arca física vai continuar nos fascinando, com certeza. Mas essa investigação toda revela uma verdade mais profunda. Talvez o maior tesouro que a história do dilúvio nos deixou não seja um barco de madeira, mas um código moral. Se o dilúvio é uma história compartilhada por toda a humanidade, talvez a lição dele seja uma responsabilidade compartilhada por todos nós.